Essa é a segunda parte de I Stole the Number One Ranker Soul. O link para a primeira parte está na descrição. Bom vídeo. Após o imenso chifre do rei inseto Kirguiz causar destruição no interior da casa de Nicole, Serginho comenta que o chifre do rei demônio Silages não era desse tamanho. Ele deduz que a habilidade da Prota deve ter aprimorado o chifre ao seu estado máximo, o que explica o tamanho exagerado. A Prota guarda o chifre de volta no inventário e Serginho sugere que eles procurem um lugar maior para continuar. Assim, a Prota aluga um quarto em um hotel de luxo, algo completamente novo para ela, que jamais havia experimentado tanto conforto. Ela fica maravilhada com tudo, desde os móveis até a vista impecável. Para justificar a destruição do quartinho onde morava antes, ela conta ao proprietário que a casa foi invadida por um bando de caçadores malucos. Embora tenha pensado que ele jamais acreditaria nessa história, Serginho afirma que o dono com certeza acreditaria. Além do mais, a Prota enviou dinheiro para cobrir os reparos. No hotel, Serginho diz para ela tirar o chifre do inventário novamente. E embora Nicole hesite, preocupada em causar mais destruição, ela acaba obedecendo. O imenso chifre reaparece, tomando grande parte do quarto, e Nicole pergunta o que deve fazer a seguir. Serginho, com uma expressão séria, simplesmente responde: "Coma tudo isso." Ele explica que comer o chifre do rei inseto permitirá que ela herde suas habilidades. A Prota, incrédula, pergunta se ele está falando sério. Como ela supostamente iria morder algo tão duro? Serginho insiste que ela confie nele, revelando que já fez isso antes com o chifre de outro chefe. Relutante, Nicole morde a ponta do chifre e, para sua surpresa, percebe que não é tão duro quanto parece. Logo após a mordida, ela recebe uma notificação do sistema. Você começou a consumir o chifre do rei inseto Kirguiz. Ao completar 100%, as habilidades do rei inseto serão herdadas. As habilidades incluem o relâmpago do rei dos insetos e a tempestade do rei dos insetos, ambas de rank S. A Prota informa Serginho sobre as habilidades que está prestes a herdar, e ele comenta que ela teve sorte, já que, quando ele comeu o chifre do rei demônio, herdou apenas uma habilidade: Vingança dos Mortos, sua técnica especial que aumenta seu ataque proporcionalmente ao dano que ele recebe. A Prota diz que talvez pudesse cortar o chifre em pedaços menores, como marmitinhas ou acompanhamentos. Serginho diz que o importante é que ela coma tudo, não importando o método. A Prota pergunta como Serginho teve a ideia de comer um chifre de chefe de dungeon. Ele explica que, inicialmente, levou o chifre até um ferreiro, mas o ferreiro disse que o material não poderia ser utilizado para criar armas ou armaduras. Não querendo deixar o chifre mofando em seu inventário, Serginho tentou diversas coisas até por fim decidir comê-lo. Ele revela que, até onde sabe, ele é o único que conhece essa técnica secreta. Com o passar do tempo, a Prota percebe que comer o chifre não é uma tarefa fácil. O gosto é horrível, e depois de comer uma boa parte, ela diz que está cheia. Serginho estima que ela tenha comido apenas 5% do chifre até aquele ponto. Ele diz que ela pode guardar o restante no inventário e continuar mais tarde. Como já estava ficando tarde, ele sugere que ela descanse um pouco. A Prota observa a expressão de Serginho, percebendo mais uma vez aquele semblante de solidão em seu rosto. 10 dias se passam, e Nicole havia conseguido comer 35% do chifre. Saltando de alegria por seu progresso, ela recebe uma ligação de seu irmão. Ele a convida para jantar juntos. E a Prota, desconfiada, pergunta se ele está sem dinheiro ou reprovou. Seu irmão nega, dizendo que a mãe deles também irá ao jantar e pedindo para que ela compareça. A Prota aceita, mas estranha o comportamento do irmão. Durante o jantar, seu irmão, com um ar dramático, puxa algo do bolso da camisa, um bilhete premiado da loteria, com um prêmio de 82 milhões de wons. Tanto a Prota quanto sua mãe ficam surpresas. Com o prêmio, o irmão convida Nicole e a mãe para uma viagem. Embora a Prota fique feliz com a vitória do irmão, ela se preocupa com a ideia de ele gastar todo o dinheiro assim. Secretamente, ela gostaria de ajudar, afinal, já é bilionária, mas ainda não pode revelar seu despertar. Ela decide que, antes de viajar, tem um objetivo maior. Em 2 semanas, precisa terminar de comer o restante do chifre do rei inseto Kirguiz e se preparar para o próximo passo de sua jornada como caçadora.
Após 2 semanas, a prota finalizava sua refeição, espetando o último pedaço do chifre com um garfo. O sistema confirmou. As habilidades do rei inseto foram herdadas, e ela sentiu o fluxo poderoso de mana percorrendo seu corpo, agora aprimorado. Serginho comentou sobre a transformação, e ela respondeu: "Agora posso usar mana." Quando ele perguntou o nível, ela revelou que era 25, o suficiente apenas para utilizar as habilidades recém-adquiridas. No dia seguinte, a protagonista viajou para Guam com sua mãe e seu irmão, Enzo. Eles precisam fazer o processo de imigração, mas Enzo diz que antes precisa ir ao banheiro. Enquanto esperavam por ele, que havia ido ao banheiro, ela se perguntou com impaciência o que o atrasava tanto. Será que ele estava dando uma cagada nervosa? Um calafrio percorreu seu corpo quando um tremor repentino sacudiu o local. Uma mulher gritava por ajuda. A prota se levantou, mas sua mãe a segurou, sugerindo que encontrassem Enzo primeiro. Então, uma explosão rasgou o ar e um raio de luz destruiu parte do aeroporto. Desorientada e soterrada por escombros, a prota ouviu Serginho dizendo para ela acordar, dizendo que se tratava de uma explosão de formação de dungeon. Ele a alertou para sair rapidamente antes que tudo desmoronasse. Ao tentar se levantar, percebeu sua mãe sobre ela, desacordada, mas aparentemente sem ferimentos graves. Ela a segurou no colo e correu em direção à única saída intacta. A mãe, recobrando a consciência, se surpreendeu com a força da filha, capaz de carregá-la com facilidade. Um portal azul surgiu, sugando tudo ao redor. Desesperada, a mãe gritou por Enzo, temendo que ele estivesse dentro da dungeon. "Nicole, o que fazemos? Enzo está lá dentro." A prota, suando frio, respondeu com um sorriso confiante. "Eu vou salvar o Enzo. Não se preocupe, mamãe. Eu sou uma despertada." Ela se lançou em direção ao portal, e ao atravessá-lo, se deparou com uma floresta de árvores gigantes, iluminada por um sol intenso. Serginho explicou que cada dungeon tinha um bioma único. Ela começou a gritar por Enzo, mas ele a advertiu, pedindo que se concentrasse e ouvisse em silêncio. Calmamente, ela ouviu o ambiente e, de repente, um grito distante ecoou. Sem hesitar, ela correu na direção do som, que se tornava cada vez mais alto. Vários pedidos de socorro ressoavam pela floresta, e criaturas semelhantes a lobisomens famintos surgiam entre as árvores. Serginho, preocupado, murmurou: "Isso vai ser problemático." A prota se escondeu rapidamente entre os arbustos, observando que outros caçadores também haviam sido sugados para a dungeon. Serginho alertou: "Se esses monstros não forem eliminados logo, mais criaturas serão atraídas." Não demorou muito e um rugido poderoso sacudiu o ambiente. Um urso gigantesco, quase do tamanho das árvores, surgiu, causando pânico entre os civis. As pessoas começaram a correr desesperadas. Foi então que a prota avistou Enzo, ajoelhado no chão, tremendo de medo. Ele levantou a cabeça e a viu. Mas antes que pudesse correr até ele, o enorme urso se colocou entre os dois, avançando com fúria em direção ao Enzo. Por sorte, Enzo conseguiu desviar, mas a prota ficou furiosa ao ver a criatura ameaçar seu irmão. Sem hesitar, ela ativou a habilidade do trovão do rei inseto. Uma coroa de raios surgiu ao redor de sua cabeça, e Serginho, preocupado, disse para ela controlar sua força. "Controlar minha força é o caralho. Vou é matar esse urso e o resto dessas criaturas fodidas bem agora." Ela gritava puta das ideias. Ela lançou um raio direto no urso. Quando a fumaça se dissipou, um buraco atravessava o corpo da fera, que caiu morto. As pessoas ao redor, inclusive Enzo, a observavam em silêncio. Desajeitada, ela tentou disfarçar. "O quê? Estão me olhando por quê? Esse ataque aí não foi meu, vocês estão delirando, confia." Serginho não conseguia conter as gargalhadas, enquanto a prota tentava manter a atuação. No entanto, todos estavam, na verdade, admirados com o que acabaram de testemunhar. Ela caminhou até o corpo do urso e ativou sua habilidade de colheita, obtendo uma pedra de rank B. "Isso vai ser suficiente para abrir um portal de volta," ela pensou, quebrando a pedra em sua mão e conjurando o portal. "Vão todos embora agora," ela ordenou. Enzo, preocupado, perguntou sobre ela. A prota garantiu que evacuaria todos e sairia logo depois,
pedindo que ele fosse na frente e cuidasse de sua mãe. Quando todos passaram pelo portal, Serginho comentou: "Nada mal para sua estreia como caçadora, hein?" No entanto, a protagonista caiu no chão, exausta. "Preciso de 1 minuto." Quando o calor do momento passou, ela ficou tremendo. Mesmo sendo um espírito, Serginho tentou confortá-la, e ela, surpreendentemente, sentiu um calor acolhedor. "Você fez um ótimo trabalho", ele disse. Após um breve descanso, a prota se levantou, entendendo agora por que precisava controlar sua força. "Eu não conseguiria soltar outro ataque daquele agora", comentou, e Serginho garantiu que ela se recuperaria logo. Mas antes que pudessem relaxar, lobisomens famintos os cercaram. Ela, já recuperada, decidiu testar outra habilidade: a Tempestade do Rei Inseto. "Estou pronta, e se der merda, tenho a pedra de fuga preparada", ela disse com confiança. Então ela ativou a tempestade. Uma chuva de raios caiu sobre a área, destruindo todos os monstros ao redor. Serginho sugeriu que fossem embora, mas a prota, com um sorriso, afirmou: "Não antes de saquear tudo isso aqui." Ela olhou ao redor se perguntando: "Onde será a sala do boss?" Serginho, com um sorriso, perguntou: "Está mesmo a fim de matar o boss?" A protagonista o encarou de volta. Ela quebra o clima de empolgação dizendo que não quer derrotar o boss. Ela admite que teve sorte ao vencer o urso gigante e menciona que, se a criatura tivesse batido no chão antes, ela não conseguiria direcionar corretamente o ataque do raio, já que ele é lançado de sua cabeça e é difícil de mirar. Se houvesse mais de um urso, ela certamente teria sido derrotada. Serginho sempre lembra que ela também tem a Tempestade do Rei Inseto, mas a prota argumenta que essa técnica não seria tão eficiente contra muitos monstros poderosos ao mesmo tempo. Ela brinca que, para derrotá-los, teria que girar como uma Beyblade. Serginho diz que está impressionado com sua capacidade de analisar a situação. Serginho diz que um caçador que derrota um monstro de rank B com um único golpe é algo raro, e comenta que suas habilidades de ataque único e de dano em área são uma combinação poderosa. Ele a compara a Mateuzinho, um dos melhores caçadores, que possui habilidades semelhantes e está no top 3 do sistema de combate. Serginho diz que Mateuzinho é meio imaturo, mas não é um cara mau. Ele também tem um bom senso de combate. A prota pergunta se ele tá falando daquele caçador bonitão e famoso. Ela pergunta se ele e Serginho são próximos. Serginho diz que lutaram juntos uma vez na batalha contra o Rei Demônio. Curiosa, a prota pergunta sobre o caçador de rank 2. Serginho explica que ele é conhecido como Rodolfo, o homem imbatível, por sua gigantesca quantidade de mana e estamina e suas habilidades de absorção de dano e regeneração. Poderia-se dizer que se o top 1, Serginho da Foice, é como uma lança poderosa que perfura qualquer coisa, Rodolfo poderia ser considerado como um escudo inquebrável. As personalidades deles não combinam, e Serginho sugere que a protagonista evite Rodolfo. Ela também nota que os caçadores no top 1 ao 3 são todos coreanos. E Serginho explica que o ranking foi decidido durante a luta contra o primeiro chefe de dungeon. Se outra nação derrotasse um boss agora, esse ranking poderia mudar. Após pegarem todas as recompensas possíveis na dungeon, a protagonista sai e é recebida pela mãe, que repreende sua demora, mas que logo a abraça preocupada. Logo, uma mulher chamada Cristina Lee se aproxima, se apresentando como a líder encarregada de reparar os danos causados pela explosão da dungeon. Ela agradece a participação de Nicole e a leva para um luxuoso hotel estatal, como forma de agradecimento. No quarto, Nicole e sua mãe ficam maravilhadas com o luxo, enquanto Enzo já está deitado na cama. Caixas de presentes enviadas pelos sobreviventes que Nicole salvou estavam espalhadas pelo quarto. Na TV, todos os canais falam sobre a ação heróica da caçadora Nicole. Um sobrevivente entrevistado descreve o momento em que o urso gigante caiu morto do nada, destacando a humildade de Nicole. As notícias revelam que essa foi a primeira explosão de dungeon sem mortes civis em toda a história, e mencionam que Nicole havia recentemente sobrevivido a uma dungeon na Coreia, sugerindo que esse período foi o despertar de seus poderes como caçadora. A prota não podia acreditar no que ouvia.
Seu irmão mostrou o celular mostrando conversas do chat online que exaltavam a caçadora Nicole como uma deusa. Serginho ao lado observa. Essa foi realmente uma estreia incrível como caçadora para o mundo. Após o incidente da explosão na dungeon, Nicole, seu irmão Enzo e sua mãe aproveitam o restante da viagem em Guam. Alguns dias se passam e as notícias sobre a explosão começam a desaparecer das manchetes. Serginho comenta que, embora caçadores estrangeiros sejam vistos como heróis em Guam, a mídia local prefere não dar muita atenção para eles, pois isso não beneficia tanto o país. De qualquer forma, Nicole foi bem recompensada pelo governo e recebeu alguns itens valiosos, incluindo um bracelete que aumentava sua mana. Apesar de não gostar do design, ela reconhece que será útil em futuras dungeons, permitindo o uso prolongado de suas habilidades. Ela passa o tempo relaxando com sua família, aproveitando momentos de diversão. No entanto, de volta ao hotel, sua mãe insiste em assistir ao noticiário novamente, ainda orgulhosa de ver a filha nas manchetes. Nicole, já um pouco cansada de toda a exposição, reflete que seus planos de ser uma caçadora comum e viver uma vida tranquila foram alterados. Agora, como figura pública, ela sabe que precisa se juntar a uma guilda de caçadores ao voltar para a Coreia, antes que o interesse da mídia desapareça. Sua mãe se preocupa com os perigos dessa decisão, mas Nicole explica que é a melhor estratégia para aproveitar o momento de fama e garantir uma boa posição em uma boa guilda. Enzo, entusiasmado, exalta a força de sua irmã. Nicole então abre seu inventário mágico e revela que trouxe presentes para os dois: pergaminhos, poções e pedras mágicas, itens de proteção que ela obteve nas dungeons. Ela explica que as poções de recuperação de Rank B são extremamente valiosas, custando bilhões de wons, e os orienta a usarem apenas em situações de extrema necessidade. Além disso, ela cria um inventário mágico para eles, permitindo que acessem os itens conforme precisarem. Mas ela informa que esse inventário precisa de outro pergaminho para guardar de volta, então só retirem o que realmente forem precisar. Após a saída de sua mãe e irmão, que perguntam se ela jantaria sozinha mais uma vez, Nicole admite que ainda está cansada, embora já esteja completamente recuperada. Na verdade, ela preferia evitar mais encontros públicos, especialmente com a pressão de Serginho. Serginho diz para ela registrar os itens à venda no mercado de caçadores. Nicole hesita, dizendo que as pessoas agora sabem que ela despertou na dungeon da Coreia, e seria ruim se a saqueadora registrasse itens no mercado de Guam. Seria fácil fazerem essa associação e sua identidade secreta do mercado ser exposta. Serginho diz que não tem como alguém checar tudo da saqueadora que está à venda. A Prota diz que mesmo assim empresas de serviços do mercado devem estar de olho. Ela pergunta se por acaso o usuário de mercado de Serginho seria Knife. Quando Serginho voltou da dungeon do Rei Demônio, um tal de Knife registrou vários itens da dungeon no mercado. Como foi naquele exato momento, surgiram especulações. Serginho confirma: sim, eu sou o Knife. Se você foi descoberto tão facilmente, como eu não seria? Serginho, então, sugere que ela realize uma lavagem de itens. Em vez de vender os itens diretamente, ela deveria trocá-los por outros e depois vender esses itens trocados, dificultando o rastreamento. Aceitando a sugestão, a Prota realiza as trocas no mercado, garantindo que ninguém descubra que ela foi a responsável por obter os itens da dungeon. Serginho aproveita para oferecer mais ajuda em relação às habilidades dela, especialmente o uso do trovão do Rei Inseto. Quando Nicole pergunta como ele poderia ajudar, percebe imediatamente pela expressão de Serginho que o treinamento não seria fácil. Porque eu fui perguntar, eu tô mortinha, pensa ela, já imaginando o quão exaustivo será o processo. Sob a orientação de Serginho, Nicole começa a treinar o controle do trovão. Inicialmente, sua habilidade disparava o raio diretamente de sua cabeça, mas, com o treinamento, ela aprende a canalizá-lo para suas mãos. Esse novo método de lançamento é menos destrutivo e oferece maior precisão, algo que a satisfaz por enquanto. Contudo, Serginho alerta que ela deve continuar treinando o controle e evitar usar uma quantidade de poder muito grande em público
para evitar chamar atenção desnecessária. A Prota prossegue com um intenso treinamento, atenta aos conselhos de Serginho. Ao retornar à Coreia após a viagem, a Prota já se sentia apreensiva com a possibilidade de ser reconhecida no aeroporto. Usando um chapéu e máscara para se disfarçar, ela tentava evitar qualquer atenção indesejada. Serginho sugeriu que ela usasse o pergaminho de teletransporte para sair dali rapidamente. Enquanto seguiam caminho, Serginho perguntou se Nicole já havia decidido a qual guilda se juntaria. 3 grandes guildas dominavam o cenário coreano. Daehan, a mais poderosa, administrada por uma grande corporação. A Guilda do Céu, liderada por Rodolfo, o segundo melhor caçador do país, de quem Serginho não parecia gostar. E a Guilda do Céu Negro, comandada por Mateuzinho, o top 3. Havia também a menos notável, mas do interesse da Prota, a Guilda da Luz Branca, onde sua amiga Patrícia fazia parte, embora não tivesse muita visibilidade na mídia. A Prota descartou a opção de Rodolfo e perguntou a Serginho sobre sua experiência na Guilda do Céu. Ele confirmou que já havia feito parte, mas saiu devido a conflitos políticos e de interesses com o líder. Mesmo sem guilda, ele continuava invadindo dungeons secretamente, derrubando caçadores que tentavam impedi-lo. Ele fez tanto isso que as fronteiras começaram a ficar cada vez mais difíceis de entrar. Era por isso que ele estava com tanta pressa na dungeon do Rei Inseto. Ele estava com medo que caçadores o encontrassem antes de ele chegar no boss. A equipe de resgate não se organizou rápido para salvar civis, mas sim para perseguir Serginho da foice. E Serginho estava desesperado para matar o boss. Assim, ele conseguiria mais poder para agir sozinho. Enquanto conversavam, um homem se aproximou, chamando Nicole de caçadora. Ele se apresentou como representante da Guilda do Céu e pediu um momento. "Que merda foi essa agora?" diz a Prota. "Só ignora esse otário e vamos sair fora", diz Serginho. Mas a Prota, por educação, acompanha o homem. Rapidamente, ele empurrou um contrato para ela assinar. A forma rude e apressada do homem deixou a Prota desconfortável. Quando ela leu que o contrato exigia um juramento de alma e 50% de seus ganhos. Onde diabos isso é bom? Esses otários não fazem ideia de quanto é 50% dos meus ganhos com minha habilidade roubadona. Ela rejeita educadamente a proposta, dizendo que iria pensar. Irritado, o homem a acusou de ser impertinente antes de se retirar. Chateada com o incidente, a Prota ligou para Patrícia, contando sobre a abordagem do representante e como isso a havia deixado mal. Patrícia a confortou, dizendo que era normal guildas agirem dessa forma, especialmente a do Céu, que fingia ser educada, mas na verdade era o oposto. A amiga também mencionou que havia encontrado um xamã especializado em encantamentos contra influências malignas e ofereceu o contato dele. Isso era sobre quando a Prota procurava uma forma de libertar o espírito de Serginho. Patrícia evitou recomendar a Guilda da Luz Branca. Serginho explicou que guildas pequenas não eram atraentes para caçadores poderosos. Mas a Prota, determinada, decidiu que se juntaria à Luz Branca de qualquer maneira, especialmente porque queria estar perto e proteger aqueles que amava. Mesmo com Patrícia avisando que a guilda estava perdendo membros e poderia desaparecer, Nicole não se deixou abalar. Ela estava decidida. Com o endereço da guilda em mãos, a Prota rasgou um pergaminho de teletransporte, aparecendo instantaneamente diante do prédio da Guilda da Luz Branca. Quando Nicole chega na guilda, Patrícia a recebe e a leva para um escritório, onde discutiriam os detalhes. No entanto, Sônia aparece surpresa ao ver Nicole, intrigada. Sônia questiona Patrícia sobre o que Nicole fazia ali, e ao ouvir que ela planejava se juntar à guilda, Sônia fica preocupada. Ela cochicha com Patrícia sobre problemas internos, mencionando que a guilda estava com falta de caçadores e sem permissão para acessar dungeons. Nicole, sem entender o que se passava, recebe um sorriso tenso de Sônia, que a questiona diretamente. "Então, você está mesmo disposta a se juntar à guilda?" Logo, a expressão de Sônia muda e ela avisa de maneira fria que se Nicole não estivesse certa da decisão, ainda havia tempo para desistir. Ela menciona que com a habilidade de Nicole de derrotar monstros de rank B, guildas maiores seriam uma escolha mais lógica. Mas Nicole, sem hesitar, responde que a Guilda do Céu já a havia convidado,
mas ela recusou porque os considerava uns otários. Patrícia se levanta e vai comunicar a decisão ao líder da guilda. Enquanto isso, Serginho comenta que a guilda estava à beira do colapso, sem caçadores suficientes e com problemas de autorização. Ele explica que as guildas que não recebem a liberação para acessar dungeons são basicamente desconsideradas pelo escritório de administração de dungeons, o que limitava muito suas operações. As dungeons são tratadas como minas de recursos. Itens de dungeon são recursos caros que vão além da ciência moderna e da tecnologia. O indicador de segurança nacional é baseado nos números de dungeons e caçadores. Tem 6 dungeons na Coreia e 3 guildas grandes. Se uma guilda grande abusa do poder e controla o direito à liberação das dungeons, os caçadores acabam se reunindo em um número menor de guildas. Logo depois, o líder da guilda, Igor, entra na sala. Ele cumprimenta Nicole com entusiasmo, expressando sua felicidade por ela se juntar à Luz Branca, apesar de Serginho achar que ele parecia fraco demais para liderar uma guilda. Igor, no entanto, é otimista e afirma que, embora pequenos agora, em breve se tornariam a guilda número 1. Sônia, ao fundo, não compartilha desse entusiasmo. Ele diz que tem uma reunião agora, por isso precisa se retirar. Sônia faz uma observação amarga sobre a falta de permissões para a guilda nos últimos meses. Patrícia entrega o contrato para Nicole, explicando que era simples e sem exigências absurdas. Nicole, ao revisar, não vê cláusulas abusivas e decide assinar, achando bom estar em uma guilda que evitava o foco da mídia. Todos sorriem, confiantes de que poderiam trabalhar bem juntos. Após esse encontro, Nicole caminha pela cidade. Serginho pergunta onde estão indo. Ela diz que ele logo saberia. Nicole havia dado entrevistas para a mídia quando se juntou à Luz Branca, mas nada foi noticiado, mesmo que ela tenha dado pelo menos umas 10 entrevistas. Eles chegam à casa da xamã que Patrícia havia recomendado. A xamã, sem rodeios, comenta que Nicole está com problemas por causa de um homem, deixando-a surpresa com a precisão. Ela descreve Serginho como um espírito teimoso, alguém que morreu sem realizar seus desejos. Ele é alguém que morreu sem sair com ninguém. Tenho certeza que ele vai se agarrar em você e não vai embora nunca. Nossa, tadinho, morreu sem sair com ninguém mesmo sendo tão bonito? Pensava a prota, enquanto Serginho dizia, essa porra é mentira. A xamã continua, afirmando que ele permaneceria ao lado de Nicole até que seu tempo chegasse. Quando Nicole pergunta o que deveria fazer, a xamã simplesmente diz para ela continuar vivendo normalmente, pois ele não representava uma ameaça e tudo vai se resolver quando o tempo chegar. Nick então pensa que ele vai encontrar a luz por conta própria. Para aliviar o ambiente, a xamã oferece ler o futuro de Nicole, que aceita. Ela prevê um caminho difícil, mas escolhido por Nicole, e garante que, apesar das dificuldades, o final seria positivo. Antes de sair, Nicole vê um boneco de voodoo e, achando-o fofo, decide comprá-lo. Mais tarde, naquela noite, ela acorda com um som estranho. Ao olhar para o chão, vê palha espalhada e, ao virar-se, percebe que o boneco de voodoo havia ganhado vida. Para sua surpresa, ele diz, não se assuste, sou eu. Na verdade, era Serginho quem havia possuído o boneco de voodoo. Ele comenta que isso não era normal. O boneco realmente era especial. Nick, no entanto, estava mais preocupada com a sujeira de palha espalhada pela casa. Serginho se oferece para limpar, enquanto ela decide voltar a dormir. Na manhã seguinte, Serginho retorna à sua forma de fantasma, explicando que pode possuir o boneco e sair quando quiser. Nick pergunta se ele pode usar alguma habilidade enquanto está no corpo do boneco, mas Serginho responde que não. Ele apenas pode tocar as coisas fisicamente, sem acessar sua janela de status ou algo do tipo. Isso confirma que a xamã realmente não era uma simples charlatã. Nick decide que vai se registrar como caçadora, e Serginho questiona se a guilda não deveria fazer isso. Ela explica que apenas guildas com permissão para atacar dungeons registram seus caçadores. Serginho a acompanha até o centro de registro, onde a atendente, surpresa ao ver a identidade de Nick, se levanta e exclama que ela é a famosa caçadora Nicole. Nick fica confusa, e a atendente explica que a viu na TV. Outra funcionária também se levanta, animada por ser fã de Nick. Elas perguntam se ninguém a reconheceu na rua, e Nick comenta que não. A atendente então revela que seu rosto não foi mostrado claramente nas manchetes,
o que explica o anonimato. Após o registro, Nick se senta no banco de espera. Uma mulher a observa e cochicha com outra sobre a possibilidade de ela ser a famosa caçadora Nicole. Na televisão, uma notícia surge sobre Jorge, da guilda Amhyun, que foi encontrado desmaiado em sua oficina e, infelizmente, veio a óbito no hospital. A reportagem destaca a preocupação com a escassez de itens consumíveis, pois Jorge era um dos principais artesãos desses itens na Coreia. O noticiário continua e revela que o agressor de Jorge foi identificado como Serginho da Foice, o caçador de combate número 1. A polícia o declarou procurado e uma emergência foi decretada. Serginho, ao lado de Nick, afirma que isso é uma mentira e Nick prontamente diz que sabe. Percebendo o burburinho na sala, Nick levanta a voz alta. Embora Serginho possa ser rude, ele não é uma má pessoa. Uma mulher pergunta se Nick o conhecia, e ela confirma, explicando que só sobreviveu a uma dungeon graças a ele. Os outros presentes se convencem e elogiam Nick. De volta ao hotel, Nick se vê com seu certificado de caçadora oficialmente registrado. Ela questiona Serginho sobre quem poderia estar se passando por ele e assassinando pessoas. Serginho, sem ter ideia, comenta que não era a primeira vez que era acusado injustamente, o que lhe deu uma má reputação na mídia. Ele menciona que a Guilda do Céu costumava lidar com essas situações, mas isso mudou com o tempo. Serginho sugere que talvez Rodolfo, um antigo companheiro, esteja por trás disso, guardando rancor após sua saída da Guilda do Céu. Nick pergunta o que causou a ruptura entre eles, e Serginho explica que Rodolfo começou a impedi-lo de enfrentar os chefes das dungeons. No início, havia 6 dungeons a cada 6 meses, mas o ciclo se encurtou para apenas 1 mês. Depois de derrotar o Rei Demônio e fechar a primeira dungeon, o ciclo de abertura das dungeons desacelerou ainda mais, tornando difícil prever onde a próxima surgiria. Nick reflete sobre a situação, se perguntando se Rodolfo acredita que pode controlar as dungeons que aparecem. Serginho comenta que Rodolfo não era assim no início, quando eram uma boa dupla. Rodolfo era um excelente lutador, e Serginho fazia ataques arriscados, embora Rodolfo sempre fosse o mais cauteloso. A lógica da história não parece fazer sentido para Nick. Por que Rodolfo tentaria incriminar Serginho? Irritada, ela se levanta. Isso não faz sentido. Vamos para o hospital. Serginho, preocupado, pergunta se Nick quer ir para o hospital imediatamente. Ela diz que sim, decidida a descobrir quem está tentando incriminar seu amigo. Serginho diz que, sendo um fantasma, isso não deveria incomodá-la, mas Nick insiste em limpar o nome dele, garantindo paz à sua alma. Ele então a alertou para fugir se algo suspeito acontecesse, e ela concordou. Nick pegou alguns pergaminhos mágicos de invisibilidade e furtividade, explicando seu plano. Fazer o que sabia de melhor, saquear. Serginho comentou que ela iria roubar a alma de mais alguém. O hospital estava fortemente vigiado, e Serginho sugeriu que ela usasse os itens imediatamente. Nick ativou os pergaminhos e se aproximou do hospital, invisível e em silêncio. Antes de entrar, Serginho, agora com uma expressão mais melancólica, agradeceu por tudo o que ela estava fazendo. Juntos, entraram no hospital, e Nick logo especulou que o corpo de Jorge deveria estar no necrotério. Serginho alertou que alguém se aproximava. 2 homens de terno passaram por eles, discutindo sobre o trabalho que estavam tendo por causa de um cara morto. Eles mencionaram que a ferida no estômago de Jorge era estranha e que ele havia morrido por envenenamento. Riram sobre o psicopata que supostamente torturou Jorge. Serginho atravessou a porta para verificar o local, confirmando que estava seguro. Nick entrou e encontrou o corpo de Jorge sobre a maca. Ela ativou sua habilidade de saque, e o corpo começou a brilhar em dourado antes de desaparecer. Rapidamente, ela usou um pergaminho de teletransporte e retornou ao hotel. Lá, Serginho pediu para que ela verificasse o inventário, à procura da gota da alma de Jorge. No entanto, o que Nick encontrou foi a gota do ressentimento de Jorge. Ao tocar a pedra, uma voz começou a ecoar. Injusto! Nick ficou paralisada enquanto a energia sombria emanava da pedra. Serginho, possuindo o boneco de voodoo, arrancou a pedra das mãos dela, mas o eco continuava. Injusto!
Nick, recuperando o fôlego, pegou novamente a pedra e tentou acalmar o espírito de Jorge, prometendo ajudá-lo a obter justiça. O espírito parecia apenas repetitivo no início, mas logo outras palavras surgiram: vingança, maldição, injusto. Serginho, já impaciente, sugeriu que quebrassem a pedra. No entanto, Jorge ofereceu ajuda em troca de vingança. Uma janela de missão apareceu diante de Nick. Se ela concluísse a vingança, receberia as memórias de Jorge e 3 habilidades de produção de rank A. Serginho viu aquilo como uma excelente recompensa, e Nick aceitou a missão. Quando o fez, uma energia sombria envolveu o lugar, causando tremores. Serginho gritou para fugirem, e eles começaram a correr, mas a pedra lançou uma energia escura em Nick, derrubando-a. Serginho chamou por Nick, que abriu os olhos devagar. Preocupado, perguntou se ela estava bem. Ainda atordoada, Nick perguntou o que tinha acontecido, e Serginho revelou que ela havia ficado desmaiada por 2 dias. Nick, sentindo o corpo pesado, levantou-se do chão e foi para a cama. Questionou sobre a gota do ressentimento, e Serginho explicou que a pedra havia se fundido a ela, o que causou seu desmaio. Ele sugeriu que ela verificasse a janela de status para confirmar se o contrato com a gota estava registrado como uma missão. Ao checar, Nick confirmou a missão, sem prazo ou penalidade, o que a deixou tranquila. Sem notícias na mídia sobre o desaparecimento do corpo de Jorge, Nick suspirou aliviada, ainda com receio de ser descoberta. Nesse momento, Serginho apareceu controlando o boneco de voodoo, trazendo uma tigela de sopa. Ele explicou o que a fez para ela, já que estava há 2 dias sem comer. Emocionada, Nick agradeceu, achando o gesto fofinho, e ao provar, elogiou a comida. Alguns dias se passaram, e Nick, já recuperada, mostrou a Serginho que havia comprado roupinhas para o boneco de voodoo. Tudo parecia tranquilo até que ela recebeu uma mensagem, informando que deveria comparecer à guilda no dia seguinte. Eles conseguiram uma permissão para a conquista, e se reuniriam antes de entrar na dungeon. Naquela noite, em outro local, uma reunião secreta estava em andamento. Entre os presentes estavam agentes da polícia e o presidente da Associação de Caçadores. Sentados para comer, eles discutiram o desaparecimento do corpo de Jorge, presumindo que Serginho da Foice fosse o responsável. Com um mandado de busca já emitido, acreditavam que, assim que capturado, a pena de morte seria uma questão de tempo, ainda mais com acordos internacionais em andamento. O presidente perguntou sobre os preparativos e Igor, um dos presentes, confirmou que tudo estava em ordem. Comentaram que durante a próxima expedição à dungeon, ninguém suspeitaria de seus planos. Caçadores menores, obedientes e descartáveis seriam usados para facilitar suas manobras. E guildas como a do Céu, que estavam retaliando, logo seriam neutralizadas. Serginho da Foice seria a chave para tudo. A conversa mudou para Rodolfo, mestre da Guilda do Céu. Um dos presentes mencionou que um dos caçadores na expedição tinha o mesmo sobrenome que ele, sugerindo que poderia haver um espião. No entanto, os outros descartaram a ideia, acreditando que Rodolfo estava em más condições e que logo um novo mestre assumiria. Mencionaram também Nicole, a caçadora que salvou todos em Guam, observando que sua popularidade poderia ser usada a favor deles. Se uma heroína como ela morresse em uma dungeon, seria um escândalo. Eles brindaram, ansiosos por um futuro em que controlariam todas as guildas, desejando saúde ao novo mundo que planejavam criar. 2 dias depois, Nick chegou ao centro de gerenciamento de dungeons. Lá, encontrou uma das integrantes da equipe, Bruninha Quebra-Ossos, que avisou que o time já estava esperando. No dia anterior, Nick encontrou-se com Patrícia na guilda, que revelou que a expedição foi organizada de última hora. A permissão só havia sido concedida no dia anterior, devido ao assassinato de Jorge. Muitos caçadores estavam focados em capturar Serginho da Foice, e a missão tinha caído no colo da guilda como uma oportunidade inesperada. Nick questionou se estavam substituindo outra equipe, e Patrícia confirmou. Se recusassem, outra guilda seria enviada, mas a verdade era que eles não tinham escolha. Fazia mais de 1 ano que não exploravam uma dungeon. Nick foi então apresentado à sua equipe. Ronaldo, sobrinho do mestre da guilda e lutador corpo a corpo, era o líder.
Bruninha quebra-ossos, outra combatente, e Noel, um defensor, estavam no time, assim como Marcelinho, um suporte. Ronaldo brincou sobre a altura de Nick, que respondeu com um sorriso, se apresentando. Logo após, Igor, o mestre da guilda, entrou atrasado e deu início à reunião. Ele elogiou os caçadores presentes, destacando que eram os melhores da guilda, e falou sobre suas expectativas. A missão tinha um limite de 1 mês dentro da dungeon. Igor mencionou que Ronaldo tinha experiência em explorações na guilda Daihan, e explicou que a dungeon que explorariam era do tipo Rei Inseto, da qual Nick já enfrentara uma semelhante. Voltando ao presente, Nick seguiu Bruninha até o resto da equipe. O clima entre os membros não parecia dos melhores. Bruninha provocava Ronaldo, Noel agia de forma estranha, e Marcelinho aparentava estar de ressaca. Serginho comentou que a dungeon era do tipo Rei Inseto, provavelmente de Barges, uma centopeia venenosa gigante. Ele também mencionou que já tentou matar Barges antes, mas sempre foi impedido pelos caçadores que o perseguiam. A equipe chegou ao círculo mágico que os levaria até o portal. Quando Nick pisou no círculo, uma mulher ativou o teletransporte, e em um instante, eles estavam em um local isolado, de frente para o portal da dungeon. Ronaldo fez um rápido check-in com o grupo, perguntando se todos estavam prontos. Nick, empolgada, levantou a mão confirmando, mas foi a única. Com o grupo reunido, eles entraram no portal. Dentro da dungeon, encontraram túneis enormes, similares aos da dungeon de Kergis, mas mais úmidos e com uma névoa venenosa no ar. Logo ao entrar, todos beberam suas poções neutralizadoras de veneno, enquanto Ronaldo liderava o caminho. Ei você, o que pensa que está fazendo? Pergunta Bruninha quebra-ossos. Serginho pergunta a mesma coisa, embora só Nick pudesse ouvi-lo. Ronaldo pergunta se tem algum problema. Não saia andando por aí sem fazer uma zona de segurança primeiro. Pra onde pensa que tá indo? Bruninha pergunta irritada. Além do mais, você entrou no portal individualmente, parece que não tem experiência nenhuma. Cale a boca e obedeça a seu líder. Podemos fazer o acampamento depois, diz Ronaldo. O certo a se fazer eram darem as mãos ou amarrarem seus corpos antes de entrar na dungeon, pois o portal é como um tobogã com milhares de saídas diferentes, o que poderia separar o grupo ao entrar individualmente. Você por acaso sabe o que é liderar? Senhor líder? Bruninha quebra-ossos pergunta de forma provocativa. Ronaldo continua dizendo para ela calar a boca. Se ela quiser, pode ficar para trás e levantar um acampamento. Ele informa ao grupo que vão adiante. A tensão entre os dois era palpável, deixando Nick desconfortável com o clima pesado. Você quer tanto assim morrer? Bruninha tocou o ombro de Ronaldo de forma ameaçadora, aumentando o confronto. Ronaldo retrucou a provocação de Bruninha, perguntando o que ela queria dizer. O que foi, líderzinho? Problema de audição? Bruninha respondeu, provocando ainda mais. Nick, incerta, perguntou se deveria intervir, mas Serginho a aconselhou a relaxar. Um tremor percorreu a caverna, e insetos gigantes venenosos começaram a avançar em direção ao grupo. A batalha começou. Marcelinho ativou sua magia de suporte, enquanto Noel assumia a linha de frente com seu escudo. Ronaldo, empunhando sua massa, mergulhou no combate. Bruninha esmagava os insetos com seus próprios punhos. Nick, observando a luta, conjurou o trovão do rei inseto, esperando a brecha perfeita. Quando Noel tancou os monstros, ela aproveitou e lançou seu ataque, causando um grande dano. Impressionada, Bruninha decidiu apoiar Nick, enquanto mais insetos, dessa vez escorpiões gigantes, apareciam. Nick rapidamente tomou a liderança, sugerindo que todos recuassem. Ela conjurou seu poder mirando no teto da caverna, causando uma explosão que fez as pedras desabarem, bloqueando o caminho dos monstros e garantindo segurança temporária. Vamos acampar aqui por enquanto, sugeriu Nick, enquanto acendia folhas de garnide para recuperação. Noel, no entanto, estava inspecionando as pedras, descontente por não poder saquear os monstros. Ronaldo chamou-o de volta para a fogueira, mas Noel, irritado, insultou Nick. Ele afirmou que alguns caçadores não pensam antes de agir. Ronaldo tentou aliviar a tensão, dizendo que Nick, por ser novata, provavelmente agiu por medo. Bruninha, no entanto, defendeu Nick imediatamente. Do que você tá falando?
Ela acabou de salvar todos nós. Enquanto isso, Marcelinho, despreocupado, apenas bebia sua cerveja, o que levou Noel a tirá-la de sua mão, mandando-o parar. Isso gerou outra discussão, com Marcelinho acusando Noel de ser um viciado em jogos de azar. Ronaldo interveio, pedindo que devolvessem a bebida de Marcelinho e tentando acalmar os ânimos. Nick observou a dinâmica e percebeu que Noel estava com pressa para saquear os monstros por causa de suas dívidas de apostas. Sem perder tempo, ela se levantou e lembrou ao grupo que o bloqueio era temporário. Os monstros já estavam removendo as pedras. Logo, a batalha recomeçou. Nick canalizou seu poder e lutou lado a lado com Bruninha. Entre uma batalha e outra, o grupo descansava e Noel aproveitou para saquear os monstros. Ele reclamava que os caçadores artesãos tinham sorte, pois apenas confeccionavam produtos e ganhavam dinheiro facilmente, sem precisar entrar nas dungeons. Ronaldo concordou, dizendo que artesãos nem deveriam ser chamados de caçadores. Enquanto o grupo conversava, Nick ouvia em silêncio. Ela ficou atenta quando Ronaldo mencionou uma saqueadora misteriosa que havia causado um alvoroço no mercado, colocando à venda núcleos de Evitanes de Rank S. Todos estavam à procura dela, mas sem sucesso. Ronaldo perguntou a Nick se ela havia conseguido algo bom nos saques, mas ela respondeu que só o básico, enquanto pensava internamente que sua sorte havia sido muito melhor do que ele imaginava. Continuando a exploração, o grupo se deparou com 3 figuras vestidas de preto. Uma delas segurando uma câmera de vídeo. Ronaldo, confuso, perguntou se outra guilda havia entrado na dungeon. Serginho alertou Nick para ter cuidado. Quando Ronaldo se aproximou, um dos homens conjurou uma foice verde e atacou. Ronaldo desviou por pouco e Noel imediatamente se colocou na frente para protegê-lo. Noel então reconheceu o homem. Era Serginho da foice. O falso Serginho encara o grupo, o sorriso frio em seu rosto. Uma guilda pequena, sem noção do lugar dela, não vai durar muito em uma dungeon. Ótima chance para gravar um vídeo de Serginho cometendo um crime. Noel franze a testa. Esse aí não é o verdadeiro Serginho. O impostor ri. Não importa. Só gritem e façam o papel de vítimas enquanto morrem por minhas mãos. O ataque começa. Rápido e brutal. Bruninha agarra Nick pelo braço, já pensando na fuga. Vamos dar o fora daqui! O impostor desfere um golpe que atinge Noel, deixando-o para trás com Marcelinho. As duas correm, com Bruninha gritando para Ronaldo usar a pedra de fuga. Nick, sem hesitar, saca a sua própria e a ativa. Por que você tem uma pedra de fuga? Questiona Bruninha ofegante. Nick apenas responde. Depois eu explico. Mas antes de escaparem, raízes emergem do chão, prendendo-as. O impostor e seus aliados estavam preparados. O falso Serginho sorri, aproximando-se de Nick. Então você é a famosa salvadora da dungeon de Guam. Que pena que o mundo vai chorar pela sua morte em uma dungeon tão insignificante. Ele segura o rosto de Nick, seus olhos cheios de escárnio. Belos olhos, por sinal. De repente, uma densa fumaça negra começa a emanar de Nick. Uma voz ressoa no ar. Injusto. Era Jorge. A escuridão cresce, envolvendo o impostor, enquanto Bruninha observa em choque. A voz de Jorge ecoa novamente. Vingança. Injusto. Quando a fumaça se dissipa, o impostor e um de seus aliados estão mortos. Apenas o homem com a câmera permanece apavorado. Uma mensagem do sistema confirma a missão. Vingança de Jorge concluída. O homem restante foge desesperado, mas quer persegui-lo. Serginho, ao seu lado, a aconselha. Ele não tem pedra de fuga. Vai morrer aqui. Bruninha, que não podia ver Serginho, observa Nick falar sozinha e brinca. Pode continuar conversando com seu amigo imaginário, eu espero. Logo, Ronaldo reaparece. Nick relata rapidamente o que aconteceu. Bruninha, porém, lança um olhar acusador para Ronaldo. Você tinha uma pedra de fuga e nos deixou para trás de propósito. Você sempre foi suspeito. Ela cruza os braços, séria. Você desviou daquele golpe como se já soubesse que viria, e o cara nem tentou te machucar de verdade. Ronaldo tenta acalmar a situação, sugerindo que deviam focar em perseguir o homem que fugiu. Mas Bruninha, com os punhos erguidos, se prepara para lutar.
Não dá mais para confiar em você. Com um sorriso amargo, Ronaldo admite. Eu não queria que acabasse assim. De repente, vinhas surgem do chão, prendendo Bruninha e Nick. Era para eu gravar mais antes de acabar com vocês, mas que se foda. Já que aqueles caras morreram, vou acabar com isso. Bruninha, apesar da situação, ri com desdém. Eu te disse, Nick, ele sempre foi suspeito. Ronaldo levanta sua massa, pronto para o golpe final. Mas antes que ele consiga atacar, uma energia avermelhada explode ao redor de seu corpo, lançando-o contra a parede. Bruninha se solta das vinhas e sorri para Ronaldo. Você não é o único com segredinhos sujos. Ronaldo flutuava no ar, preso pela energia avermelhada controlada por Bruninha. Eu só queria te dar uma surra e depois pedir desculpas se continuasse negando, mas você é bem simples de entender. Ela comentou com um sorriso provocador. Bruninha o mantinha sob controle com sua telecinese, enquanto Nick continuava presa pelas vinhas. Porém, Ronaldo, com um esforço surpreendente, quebrou o efeito da telecinese, impressionando-a levemente. Bruninha riu, admitindo. Para ser honesta, não tenho habilidades de combate corpo a corpo. Só uso a telecinese em mim mesma quando luto. Sabe por quê? Porque a sensação é melhor quando esmago ossos com meus próprios punhos. Ronaldo, claramente perturbado, a chamou de lunática. Já faz tempo que não bato em alguém. Vamos lá, Ronaldo. Depois de 100 socos, se ainda respirar, te deixo viver, disse ela avançando. Ronaldo tentou atacá-la com sua massa, mas Bruninha desviou com facilidade, retribuindo com um soco devastador, amplificado por sua telecinese, que amassou o rosto de Ronaldo e encerrou a luta rapidamente. Ela então se aproximou de Nick. Não quero te matar, mas segredos são segredos, disse friamente. Nick, ainda presa, ouviu a voz de Serginho pedindo para que fugisse, mas não podia se mover. Bruninha começou a sufocá-la com sua telecinese, erguendo Nick do chão. Em desespero, Nick canalizou o poder da tempestade do rei inseto. Relâmpagos caíram ao redor, desfazendo a telecinese de Bruninha. No entanto, o ataque não serviu para vencer Bruninha, que escapou ilesa. O ataque talvez serviu só para terminar de finalizar o pobre coitado do Ronaldo. Bruninha se aproximou de Nick, perguntando se ela tinha mais truques escondidos. Nick e Bruninha concordaram que não queriam continuar a luta. Você não parece do tipo que conta segredos, disse Bruninha, soltando Nick das vinhas. Mas se vazar algo sobre minhas habilidades, já sabe, eu vou atrás de você. Nick entregou a segunda pedra de fuga. Bruninha ativou o portal, dizendo que iria encontrar o líder da guilda. Nick perguntou se ela iria matá-lo, mas Bruninha não respondeu, simplesmente atravessando o portal. Agora sozinha, Nick sentiu o peso da situação. Serginho perguntou se ela estava bem. Chorando, Nick lamentou a destruição de sua equipe. Isso é normal em expedições de dungeon? Perguntou. Serginho a acalmou, dizendo que não era assim que deveria ser. Após beber uma poção de mana para se recuperar, Nick decidiu ir atrás do cameraman fugitivo. Primeiro, ela voltou para onde Noel e Marcelinho haviam sido atacados. Encontrou 2 casulos. Algum monstro os havia selado ali para servir de lanche. Era tarde demais para salvá-los. Nick fez uma pausa para comer algo e refletir sobre tudo. Ela ficou furiosa ao pensar em Igor, o líder da guilda, e em como ele e Ronaldo provavelmente estavam envolvidos na conspiração. Nem ferrando! Murmurou Nick, captando a atenção de Serginho. Isso tudo é para manipular a opinião pública. Só guildas grandes têm permissão para raids em dungeons, ela explicou. A Guilda da Luz Branca deve ser uma fachada, usada pelas grandes guildas para manipular o público e se esconder nas sombras. Enquanto Nick e Serginho discutiam o fato de que a Guilda da Luz Branca não estava sendo bombardeada pela mídia de propósito, possivelmente devido à pressão das grandes guildas, eles começaram a desconfiar de algo mais sinistro. Os fundos para manter a guilda pareciam vir de fontes obscuras. Nick comentou que era apenas uma teoria, mas Serginho concordou, dizendo que fazia sentido. Se tudo tivesse corrido conforme o plano deles, Nick já deveria estar morta. Serginho ainda alertou que quando ela saísse da dungeon,
provavelmente tentariam silenciá-la de alguma forma. Nick então revelou que precisava das gravações das câmeras para provar a conspiração. Nesse momento, Serginho notou alguém se aproximando e a alertou para se esconder. Era o homem da câmera, acompanhado de uma garota. A garota, com um tom, disse que não poderiam deixar que escapassem, pois poderiam revelar tudo e comprometer seus planos. Usando seus itens de camuflagem, Nick ouvia a conversa em silêncio. A garota sugeriu que deveriam retornar à base e reunir uma equipe de busca. O homem da câmera informou que Nick tinha muitas pedras de fuga e já poderia ter saído, mas a garota respondeu que a equipe externa teria informado se isso tivesse ocorrido. Nick e Serginho seguiram o par, ainda camuflados. Serginho alertou para que tomassem cuidado, pois o pergaminho de invisibilidade perderia o efeito ao menor contato. Eles chegaram a uma zona segura, onde um grande acampamento estava montado, protegido por uma barreira de mana que impedia a entrada de monstros. Serginho ficou impressionado, observando que uma área tão grande exigia uma quantidade absurda de mana. Nick percebeu que o centro do acampamento protegia um buraco com uma enorme escadaria em espiral. Com um sorriso confiante, ela indicou para Serginho que descessem. Serginho assumiu a frente e avisou que havia um guarda adiante, sonolento. Ele instruiu Nick a nocauteá-lo com um golpe na nuca, o que ela fez, cancelando seu feitiço de camuflagem. Serginho foi verificar o que havia além da porta e voltou informando que não havia nada perigoso. Nick espiou pelas grades da porta e viu um enorme cristal amarelo no centro de um círculo mágico, contendo Mateuzinho, aparentemente selado e desacordado. Confusa, Nick se perguntou o que o terceiro no ranking de combate estava fazendo ali. Serginho explicou que toda a sala foi projetada para drenar a mana de Mateuzinho, que era a fonte da barreira de mana que protegia o acampamento. Nick pensou se deveria salvar Mateuzinho. Apesar das dúvidas, decidiu que não poderia abandoná-lo. Serginho avisou que não havia dispositivos de segurança, mas assim que o círculo fosse desativado, seriam descobertos. Nick usou o poder do trovão do rei inseto para destruir a fechadura e entrou na sala. Ao pisar no círculo, uma pressão mágica intensa a derrubou. Recuperando-se com poções de mana, ela atravessou o efeito de luz que envolvia Mateuzinho e começou a puxá-lo para fora. O corpo de Mateuzinho caiu pesadamente sobre ela, indicando que ele estava preso há muito tempo. Com receio de que ele a atacasse ao acordar, Nick cuidadosamente retirou as vendas que cobriam seus olhos. No exato momento em que as vendas caíram, os olhos de Mateuzinho, o terceiro no ranking de combate, se abriram. O vídeo chegou ao fim, mas muito obrigado por acompanhar até aqui. E se chegou tão longe, já deixou o like, né? Seu like e comentário é muito importante e ajuda a levar o vídeo para mais pessoas. Para a continuação, comentem aí embaixo. Até mais!